Muito boa tarde a todos, é um prazer começar mais um Mercado Financeiro. Eu sou o Samidana, ao meu lado Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um programa especial para você que está aproveitando o feriado para fazer a sua declaração de imposto de renda. Muita gente com dúvidas sobre como declarar os investimentos. Aliás, tem muita gente que abriu conta em diversos bancos digitais e agora, na hora de fazer a declaração, fica até perdido. Aonde que eu tenho dinheiro investido mesmo? A gente trouxe um especialista aqui que vai esclarecer todas as suas dúvidas daqui a pouquinho. Vamos aproveitar então nosso convidado para extrair o máximo de informações. Então seja bem-vindo, ele que é especialista em finanças pessoais, Tiago Martello. Tiago, você sabe que declaração de imposto de renda foi adiada agora para maio, mas muita gente tem dúvidas. Eu queria começar com a seguinte pergunta: o que é preciso declarar em termos de investimentos? Perfeito. Muito boa tarde a todos vocês, pessoal de casa. É um prazer estar aqui. E essa pergunta ela é bem simples de responder. Na verdade, assim, tudo que você tem de dinheiro em qualquer lugar que esteja, você tem que declarar, porque a Receita precisa saber que esse dinheiro existe. Até para que um dia você possa usar ele, né? Senão, do nada, se entra essa grana na sua conta sem nenhum histórico, aí fica complicado. Então, tudo que você tem, independente de onde, tipo de produto, mesmo os isentos, você tem que declarar. Tem que constar que você é dono desse dinheiro. Tiago, vamos tentar então pegar aí o nosso telespectador pela mão, né, o nosso ouvinte aqui do programa Mercado Financeiro, passo a passo, o que a gente faz nesse feriado. Vamos aproveitar esse tempo aqui do feriado para poder fazer a declaração do imposto de renda. Imagino eu que o primeiro passo é pegar os informes de imposto de renda que as diversas casas de investimentos, bancos, corretoras fornecem automaticamente, porque lá tem informação importante do quanto você tem investido e principalmente aqueles códigos complicados na hora de fazer a declaração do imposto de renda, aonde a gente coloca cada item, cada linha. É por aí mesmo? É isso mesmo. Ninguém precisa ser um expert aí na parte de tributação para conseguir minimamente fazer a declaração do imposto de renda. É claro que se você puder contar com a ajuda de um especialista é melhor, mas os informes já ajudam bastante a iniciar o seu processo de declaração de imposto de renda. Então, primeira ação é sentar a bundinha aí na frente da televisão, do seu computador, reunir a papelada aí de todas as corretoras onde você tem as suas contas abertas, os seus ativos, para que, uma vez com toda essa documentação na mão, fique mais fácil o início desse processo. Tiago, beleza. Então a pessoa foi lá, então em cada banco, em cada corretora, em cada lugar, instituição financeira que ela tem a conta, baixou. Então vamos por classes. Poupança não tem imposto. No entanto, precisa ser declarado. E eu já queria emendar que você comentasse também dos instrumentos de renda fixa, como o Tesouro Direto, os CDBs, em que o imposto é retido da fonte. Então, queria que você falasse disso. Vamos separar em renda fixa e renda variável, que acho que vai ficar mais claro para os nossos espectadores e ouvintes. Perfeito. Todas as rendas fixas que você tem que declarar imposto de renda, é uma preocupação a menos que você tem que ter, né? Efetivamente, o que você tem que pagar de imposto em cima do que você teve de lucro, não é você que tem que fazer esse cálculo. Não tem nada a ver lá com você ter que pagar ou não o seu imposto de renda. Você tem que declarar, dizer que é seu, mas quem aufere, se teve lucro, prejuízo, se tem que pagar, qual é a alíquota e tudo mais, é realmente aonde está esse investimento, seja no banco ou na corretora, muito bem dito, tá? Então, mesmo os isentos, tem que declarar, mas não é você que tem que apurar o cálculo, qual a alíquota que está e quanto tem que ser pago. Quem faz isso realmente é o órgão onde está a sua grana. Agora, Tiago, de qualquer forma, ainda na renda fixa, daqui a pouco a gente vai para ações, renda variável, ainda na renda fixa tem que ter uma tabela de imposto de renda que tem aquela lógica de quanto maior o prazo do investimento, ou seja, quanto maior for o tempo que você deixa seu dinheiro lá investido, menor é a alíquota. É isso mesmo? Explique, por favor. É isso mesmo. Então, funciona basicamente assim. Qualquer investimento que você faz na renda fixa, ou mesmo em fundos de renda fixa, multimercado, se você tirar todo o seu investimento num prazo de até 6 meses, tudo que teve de renda, ou seja, o fato gerador para você ter que pagar imposto é ter tido renda, tá? E aí você paga 22,5%. Se você ficar de 6 meses a 1 ano, cai para 20%. De 1 ano a 2, 17%.
e chegando aí no final a 15%. É a menor alíquota possível desses ativos. Vale complementar ainda que caso você tenha ficado menos de um mês, ainda tem o IOF. Agora, muita gente começou a investir em criptomoedas. Criptomoedas, aí tem transações de pessoa com pessoa, tem as pessoas que os investidores usam as exchanges. Qual que é a regra, Thiago, para a declaração de criptomoedas? Olha, tem bastante novidade nesse ano chegando para fazer então a declaração das criptos, então é super útil você dar uma atenção especial, acompanhar outros textos, enfim, a sua própria corretora pode tentar te auxiliar nisso, mas de uma forma bem resumida aqui para trazer para o telespectador, a ideia é, se você tiver a partir de R$5.000 em cripto, você já tem que declarar, você tem que dizer que você tem, não necessariamente você vai pagar o imposto. O imposto ele só acontece se você fizer uma movimentação a partir de R$35.000. Então, movimentou a partir de 35, pode dar, então, o fato gerador para que você tenha que pagar o imposto. E aí, esse imposto ele é progressivo. Até R$5 milhões, você paga 15%. Desculpa, 15%. Até 10, 17,5%. Aí, até 20%. 20% e até a partir de 30% você paga 22,5%. É exatamente a tabela da renda fixa ao contrário, tá? Então, a partir de 35 mil dos criptoativos, você já tem que fazer provavelmente aí tem que pagar o imposto de renda. E as ações, Thiago? Quer dizer, as ações, muitas pessoas não sabem que você tem que pagar um imposto que é mensal, caso você tenha lucro, mas a partir de um patamar mínimo de movimentação, que, se eu não me engano, é R$20.000, é isso mesmo? É isso aí, movimentou a partir de R$20.000, teve lucro, você é obrigado a fazer o pagamento no mês subsequente, ao mês de transação, através de uma DARF. Que aí, no seu imposto de renda normal, pessoa física, você só vai fazer um apanhadão isso no ano, para saber se você auferiu lucro, prejuízo, que caso tenha tido prejuízo, você até pode abater isso no imposto do ano seguinte. Mas a ação de você estar aí legalmente fazendo as suas transações em bolsa, essa ação ela é mensal, tá certo? Então é assim que funciona. Mas tem um limite, né, Thiago? Até um determinado limite você não paga imposto em ações. Assim até como 20 mil. Isso, até 20 mas mil. Day trade, a regra é diferente, eu queria que você chamasse a atenção. É isso aí, day trade não tem essa regra, tá certo? Então, só para explicar aqui, eventualmente, para quem não está familiarizado com os termos, né? Day trade é quando você faz uma compra e venda de ação no mesmo dia, talvez ali até em minutos. Então, quando você ofere lucro em day trade, não tem essa boiada aí de não pagar imposto limitado a 20 mil, como as ações em compras e vendas em dias diferentes. E aí, no day trade, a alíquota é de 20%, porém, funciona assim, 1% dessa alíquota de 20%, quem recolhe é a empresa, o banco, a corretora que você está operando. Os outros 19% aí também é você que tem que recolher através de uma DARF. Tá certo? A gente até brinca que esse 1%, ele é o tal do dedo duro, entendeu? Porque ele acaba sendo um dedo duro das suas transações que te obriga depois a ir atrás dos 19% para você estar tudo ok com a B3 e com a Receita Federal. Thiago, mais uma dúvida. Dinheiro parado em conta corrente, eu preciso declarar ou não? E dinheiro embaixo do colchão, seja ele em reais ou em dólar ou qualquer outra moeda estrangeira, eu preciso avisar o fisco ou não? Sim, é aquela lógica da primeira pergunta. Tudo que você tem de grana, bens, não importa, você tem que declarar. Por quê? Como que você vai explicar, eventualmente, se você pega essa grana debaixo do colchão ou parada em conta e compra um ativo, da onde surgiu esse dinheiro? A Receita vai falar, não, mas peraí, você não tinha essa grana, como que surgiu esse ativo? Então, para que você não tenha esse problema, tem que declarar. Se vai pagar imposto ou não é outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Declarar, dizer que tem que fazer. Se você teve lucro ou não e tem que pagar, aí é um outro cenário que aí obedece todas essas regras que a gente está falando e muitas outras. Thiago, muita calma agora, que é um assunto que confunde muita gente. A gente tem a Previdência. Você tem a Previdência Oficial, você tem a Previdência Privada. Nas Previdências Privadas, você tem o PGBL, que deduz do imposto de renda e só vale para quem fez a declaração completa e para quem é contribuinte de alguma Previdência Oficial. E você tem o VGBL. Vamos começar pelo PGBL. Isso é dedutível do imposto. Como que você faz e como existe essa dedução?
Perfeito. Olha, aqui está uma grande oportunidade para que você aí que paga muito imposto de renda direto na fonte, você é um CLT, servidor público, está aqui uma grande oportunidade para você ter uma devolução interessante de tudo que você pagou no ano seguinte, no ano anterior. Então, por exemplo, até 12%, o limite máximo é 12% de tudo que você auferiu de renda num ano, se você contribuir para um plano de PGBL, como o Sami acabou de falar, você pode usar esse valor, 12% limitado, para que você tenha abatimento no seu cálculo de imposto. Então isso ajuda bastante, por quê? Porque de tudo que você contribuiu, vamos supor que você está na alíquota aí de 27,5%, que é o teto. De tudo que você contribuiu no ano, você vai ter exatamente essa alíquota de 27,5% devolvido para você no ano anterior. Então isso é muito bom, porque ajuda, você chega mais rápido, né? Porque você vai deixar de pagar imposto com relação a esse valor que você contribuiu para a Previdência Privada, tá? Mas lembrando que é o PGBL, é só lembrar o P do imposto, P, imposto, a letra P, então é isso aí, então não tem como esquecer. Mas aí tem uma questão, né? Isso é referente ao ano anterior. Então, exato. Você olha e projeta a sua renda tributável esse ano, e aí você pode fazer o PGBL. Em termos financeiros, só vale a pena se a taxa de administração for barata. Em relação ao VGBL, para completar a pergunta aí que eu fiz. Olha, o VGBL ele não vai ter, né, esse benefício, tá certo? Agora, se ainda assim fizer sentido para você por algum outro motivo, como por exemplo pensar em sucessão patrimonial, qualquer outro motivo que faça sentido você ser um contribuinte do VGBL, você pode contribuir, não tem problema nenhum, o dinheiro é seu, você faz o que você bem entender, mas para efeito de incentivo no cálculo do imposto, não vai ter. É uma vantagem do VGBL que não entra em inventário, né? Muito Exato, bom. foi o que eu acabei de falar. Exatamente. Ô, Tiago, agora outra questão. Algum investidor, certamente que investe em renda fixa, em fundos, já ouviu falar num tal de come cotas. O que é isso? Explica pra gente. Olha, é bem capcioso esse assunto, é difícil explicar até no dia a dia, o pessoal não entende muito, mas vamos lá. Ó, funciona assim. Lembra que eu acabei de falar que quando você está num fundo de renda fixa, ou mesmo um fundo multimercado, título público federal, CDBs e tal, você obedece àquela tabela de imposto que cai de 22,5%, aí vai caindo, né? 22,5%, 20%, 17,5% e chega em 15%, certo? Legal. Dito isso, não é muito óbvio dizer que pelo menos 15% é um fato que você terá que pagar? É óbvio dizer isso, não é? Porque é o mínimo. E aí o que acontece? O governo ele não quer esperar quanto tempo você vai ficar com aquele ativo para que só depois, então, de todo esse prazo ele pegar esses 15%. Ele fala assim, não, peraí, eu não vou ter que ganhar esses 15 de qualquer jeito. Se você ficou 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10, eu não vou ganhar os 15? Legal, então eu começo a tirar esses 15 desde agora. Então, duas vezes por ano, ele enxerga o lucro que você teve no período de 6 meses e baseado em cima daquilo ele vai lá e tira 15%, que é o mínimo que você já tem que pagar mesmo. E aí, quando você efetivamente sair do produto, ou seja, acontecer o fato gerador de ter que pagar imposto, é deduzido, né, esse imposto que você já pagou lá atrás. Então, assim, é normal a pessoa estar num produto de renda fixa, aí ele tá lá vendo crescer todo mês bonitinho, né? Porque a renda fixa tem essa característica. Aí chega no momento lá que tem, então, o come cotas, aí o gráfico faz assim, ó, pá, despenca. Aí a pessoa toma até um susto e fala, mas peraí, isso aqui é renda fixa, não tinha que acontecer isso. Mas é o tal do come cotas que tomou um pedaço do dinheiro com relação ao imposto de renda. Puxando na esteira do Luiz, suponha que você faça um fundo de investimento que tenha come cotas de longo prazo de renda fixa. Ou seja, ele vai ter uma alíquota em tese de 15%. No entanto, você retira antes. Então você foi cobrado em 15%, mas você retirou antes e deveria pagar mais. Como deve ser feito o acerto neste caso para a declaração não ficar fora? E aí, então, Sami, entra exatamente aquilo que a gente falou. Nesses tipos de ativo, onde tem inclusive come cotas, quem é o responsável por fazer essa verificação, quanto já pagou, em que momento você está, qual é a alíquota que você tem, enfim. Quem é o responsável por fazer tudo isso é o órgão onde você tem a sua grana, seja a corretora, seja o banco. Então você não tem que esquentar a cabeça com isso. Claro, você pode checar, ver se está tudo certo, se faz sentido, mas olha, arrisco aqui dizer que os sistemas aí bancários e das corretoras funcionam muito bem, até porque eles têm órgãos fiscalizadores que ficam muito em cima disso. Então dificilmente você vai encontrar um erro, né? O erro está na lógica, né, Sami? Eu acho que você concorda comigo. O erro está na lógica, porque afinal de contas, quando o governo vai lá e já toma 15% no período do lucro ali que você teve, ele está
eliminando a possibilidade de você ganhar dinheiro com este dinheiro. Ou seja, ele está eliminando os juros compostos que estaria envolvido naquela grana que ele tirou de você. Então, na minha opinião, o erro está na lógica. Mas no sistema funciona muito bem. Ô, Thiago, pode falar. É que houve uma popularização muito grande do Tesouro Direto e você, de alguma forma, já respondeu isso lá no começo, mas eu queria jogar luz para as pessoas que compraram ou um Tesouro Selic, ou um Tesouro IPCA+, ou um Tesouro pré-fixado. Como é que essa pessoa declara isso no imposto de renda? E, por favor, repita a questão da tabela do imposto de renda para que as pessoas também sejam estimuladas a manter por um prazo mais longo. De novo, por favor, Thiago. Perfeito. Então, vamos lá. Ativo de renda fixa, título público federal, ou seja, você emprestar dinheiro para o governo, você comprar título público, emprestar esse dinheiro para o governo, fazer as lambanças lá que ele faz bastante. Enfim. Então, quando você faz isso, você tem um título do governo, que é título de renda fixa, e obedece à tabelinha de imposto de renda, que começa com a maior alíquota e vai até a menor alíquota. Como funciona, então, essa redução? De 1 até 6 meses, se você aplicou o dinheiro e tirou esse dinheiro dentro desse prazo, tudo que você teve de lucro, você vai pagar 22,5% de imposto. Então, por exemplo, teve um lucro de R$100, R$22,50 vai para o governo, você fica com o resto. Tá certo? Legal. Quando você se precisar tirar essa grana entre 6 meses e 1 ano, essa alíquota já cai para 20%. De 1 ano a 2, cai para 17,5%. E o mínimo possível que você vai pagar de imposto é de 15% acima de 2 anos. E a ideia é exatamente essa, evitar de ficar fazendo tantas mudanças aí, né? O governo ele tenta estimular os investimentos de longo prazo, isso é um benefício, né, para quem usa o dinheiro aí da gente, seja banco, empresas privadas ou mesmo governo. Então, para evitar essa transferência toda hora, ele dá esse incentivo de quanto mais você fica, menos você paga. Vamos fazer um resumo, que a gente está acabando aqui a entrevista com o Thiago. Olha, primeiro ponto, e aí me corrija, Thiago, se eu fizer errado. Declare tudo sempre. Por quê? Porque é origem de caixa. Amanhã você quer fazer uma compra de um móvel, alguma coisa, você tem origem. Lembrando que agora 2 horas e 57 minutos. Continuando. Então você declara tudo. Poupança e renda fixa. Poupança não tem imposto, mas você declara. Renda fixa é automático, que a gente chama, que é cobrado na fonte. Então você vai lá, declara. E nesses casos, também vale para o Tesouro Direto, você paga apenas quando você vende o ativo. Caso você comprou e ainda não vendeu, você declara só como bens, mas você não vai pagar imposto. E ações é o mais capcioso, assim como criptomoedas, porque tem os limites que são isentos, limites que não são. Day trade, por exemplo, nunca é isento, mas aí você precisa saber quanto você pagou, na corretora vai ter, quanto você vendeu, e aí sim apurar o imposto que provavelmente foi pago. Se você se esqueceu, aí é uma boa hora de você acertar com o fisco, mas é por meio de DARFs. Certo, Thiago? Falei muita besteira? Não, pelo contrário. Imagina, Sam, deu uma aula aí. Imagina. Olha, acho que a única coisa que faltou, não sei se a gente tem tempo para isso, é falar dos produtos que são isentos, como a poupança. Tem outros. Dá tempo da gente falar sobre isso? Vamos lá, rapidinho. Legal. Minuto, máximo. Então, 1 minuto. Então, assim como poupança, LCI, LCA, CRA e CRI, ou seja, resumidamente, produtos que são... o dinheiro é destinado para o agronegócio e a parte imobiliária, ou seja, que são os 2 setores engrenagens chaves para esse país, são isentos de impostos de renda. Tudo que você ganhar é seu. Mas isso não significa que eles, de largada, são os melhores produtos de investimento e é onde você vai ganhar mais. Não necessariamente. Tem que fazer um cálculo. Ou eu pego o ativo que é isento e comparo adiciono o imposto para comparar um que tem imposto também, ou o contrário, eu pego um ativo que tem imposto, tiro o imposto para comparar um que é isento. Aí sim eu vou saber onde eu vou ganhar mais dinheiro. Ô, Thiago, só para deixar bem claro, então, é isento, não paga imposto de renda, mas tem que declarar agora, não é isso? Exatamente. Tem que declarar, o governo tem que saber que você tem essa grana para não dar problema lá na frente quando você quiser realizar para fazer alguma outra coisa. E só lembrando, a gente falou muito de imposto hoje, cuidado na hora de investir com os isentos, porque não é porque é isento que vale a pena. A poupança está apanhando a inflação faz muitos e muitos meses. Então, muito cuidado na hora de comprar ou investir, falar é isento. Sempre faça o que sobrará mais de forma líquida. Então, só deixar esse alerta. O programa de hoje foi dedicado aí
para impostos. Agradeço demais, Thiago, sua participação. Espero que possamos contar com você em breve. Com certeza, estou sempre à disposição. Vai ser um prazer poder voltar aqui. Obrigado. Muito bem, Thiago Martello, especialista em finanças públicas, participou com a gente do mercado financeiro. Se você perdeu alguma informação, vai no YouTube da Jovem Pan News e assiste de novo o programa, porque aí você vai conseguir com calma anotar todas as dicas que o Thiago trouxe para você.